Bom, gente, como vocês podem perceber, nós temos aqui um cartaz, ou que a gente poderia chamar também de uma publicidade, né? Onde o tema coronavírus aparece, certo? Com o intuito de informar o consumidor, o leitor, a pessoa que tem acesso a esse texto, informar sobre um determinado tema, que, como eu já disse, no caso aqui é o coronavírus. O que eu gostaria que a gente prestasse atenção é que esse tipo de texto, esse tipo de cartaz, esse tipo de publicidade, ele não segue o padrão da escrita que a gente vê, por exemplo, numa fábula, que a gente vê num conto, numa história que a gente escreve. Ele tem uma estrutura totalmente diferente. Nesse tipo de texto, o título e as palavras, o texto, ele pode ficar no lugar que a gente quiser. Aqui, por exemplo, a gente tem o título Coronavírus, principais sintomas. O uso de imagens, no caso aqui os emojis, são utilizados para mostrar uma informação a respeito dos sintomas. Congestão, febre, tosse, né? E aqui embaixo, né, bem destacado, em casos de sintomas suspeitos, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou seja, essa coisa de passar uma tarja mais escura é uma forma de destacar uma informação que a pessoa que produziu, no caso a Prefeitura de Gravatá produziu, é uma informação que eles gostariam que as pessoas prestassem mais atenção. Aqui nós temos outro tipo de cartaz, que nesse caso foi da Prefeitura de Lagoa Grande, um cartaz em que as imagens e as letras se juntam para passar uma mensagem. Novamente, o título, Coronavírus, como se prevenir. Eu já sei que esse cartaz, ou que essa publicidade, ela vai me ensinar sobre como se prevenir do coronavírus, tá certo? Então é um cartaz simples, sem muita cor, mas que consegue informar a população de forma objetiva e interessante, porque o desenho chama a atenção também. A gente percebe aqui que o desenho está associado ao texto, como acontece na maioria das vezes, como aconteceu aqui nesse cartaz, que o desenho está associado ao texto. Esse daqui mostra o título agora num lugar diferente. Olha, enquanto esse aqui o título está em cima, esse aqui o título do cartaz está dentro, né? Ajude, está no centro, aliás. Ajude a evitar a disseminação de doenças respiratórias. Esse é o título, vamos dizer, do cartaz. E logo, conforme os desenhos vão, né? Isso aqui primeiramente é um desenho, um ícone do desenho do coronavírus, né? E aí a gente tem aqui os desenhos, os símbolos, os ícones, né? E cada um está associando a uma cor diferente, inclusive, ó, a gente observa a cor, né? Lave frequentemente as mãos com sabonete líquido, não compartilhe copos e talheres, busque orientações médicas, o azulzinho, o laranja, o verde, o lilás, Então tá, gente, aqui a gente tem um outro modelo de cartaz, né? Onde informações novamente são destacadas. Olha aqui o vermelho, tá certo? Que é parecido com essa tarja aqui, ó. Certamente isso aqui para dar um destaque para a informação. Você percebe também as letras dentro de um quadradinho colorido para poder chamar mais atenção. Então, esse tipo de texto, ele usa muito do visual, imagens, usa muito das letras diferentes, letras em tamanhos diferentes, cores diferentes, né? Para poder chamar a atenção da gente para uma notícia, para uma informação que eles querem dar, tá certo? Então vamos lá, se eu fosse produzir um cartaz, por exemplo, sobre o coronavírus, eu gostaria de colocar a informação para as pessoas ficarem em casa. Então, eu começo. É claro que é interessante vocês fazerem aí na casa de vocês, primeiramente de lápis, tá certo? Porque a gente precisa apagar, mudar, corrigir, enfim. E aí eu vou tentar logo fazer de caneta, mas que fica a dica que vocês devem fazer primeiramente a lápis, para depois poder apagar, cobrir, enfim, corrigir, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar com o desenho do coronavírus.
e aqui está o meu cartaz, né? O cartaz. Vocês viram que eu coloquei aqui, ó, pela sua saúde, pela nossa vida, fiquem em casa, vertente do Lério PE. Então, a mensagem que eu queria passar era para as pessoas ficarem em casa. Tá aqui o meu cartaz, de forma simples, porém objetiva. Vocês percebem que o texto principal é o Fique em Casa, né? O título, vamos dizer assim, não é o que está lá em cima, é o que está no centro. Ou seja, esse tipo de texto ele permite que você coloque a mensagem importante ou principal, que você considera principal, no lugar que você quiser, né? E por fim, eu coloco vertente do Lério, porque as pessoas precisam saber também de onde parte essa mensagem, esse cartaz, tá certo? Então tá aqui, agora eu quero ver qual é a produção de vocês, como é que vocês vão fazer para passar uma mensagem nesse momento de pandemia do coronavírus e também para mostrar que vocês entenderam como é que se produz um cartaz ou uma publicidade. Vamos lá?